Dos alunos, para mim é uma alegria, uma honra muito grande participar dessa live. O novo ensino médio está sendo implementado, só para contextualizar, não sei quem é que está a partir de natureza do governo. Confesso que para esse ano, esse projeto fica muito prejudicado, porque nós estamos nesse momento discutindo o quê? Como dar as 800 horas num calendário que é mais curto. E isso é contraditório com ampliação de carga horária. Então, perceba que o novo ensino médio aumenta o número de horas, ao mesmo tempo em que a gente tem não propriamente uma autorização para dar menos horas, porque isso não foi autorizado. Mas temos menos tempo para trabalhar todas essas horas, o que coloca dificuldades na implementação do novo ensino médio. Isso aí ninguém, nem aqui nem no Brasil como um todo, precisa ter muita ilusão, tá? É um projeto, como todos os outros para esse ano, que fica muito prejudicado. Agora, nós ainda não temos uma resposta para isso, para o que vamos fazer, o que vai ser feito, melhor dizendo. Porque não é uma questão nossa, da rede estadual do Espírito Santo. Isso está sendo estudado, nesse momento, no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Hoje mesmo, de manhã, eu tive uma reunião entre vários secretários com alguns conselheiros que estão responsáveis por fazer um documento com orientações para as redes sobre o que fazer nesse período da pandemia e depois, quando as escolas reabrirem. Então, toda a discussão sobre calendário, sobre ensino médio, ensino técnico profissionalizante, enfim, quaisquer outras modalidades e tipos de oferta, precisará estar respaldado numa legislação que é federal e que acaba se desdobrando também aqui no Estado. E o novo ensino médio está dentro dessa discussão. Mas, assim, a gente precisa ter em mente que fica prejudicado, de algum modo, a implementação do novo ensino médio para este ano, tal como a gente estava planejando no iníciozinho de 2020. Tá. Agora eu vou para a pergunta de alunos, professores e pais da Escola Delmiro e de outras escolas também. Dúvidas bastante frequentes, ok? Ok. O Matheus, aluno, ele mandou: como funcionará os estudos em casa? Ah, sim. Bom, pergunta do Matheus é muito boa. Acho que ele está se referindo ao programa escolar. Exatamente. Veja bem, o que criou essa situação não foi nenhum gestor, nenhuma secretaria. O que criou essa situação foi a pandemia. Então, nós temos um problema de saúde pública que colocou todo mundo trancado nas suas próprias casas, com raríssimas exceções. Isso é um fator muito grande de exclusão. Eu vou ser bem maniqueísta aqui na minha resposta, colocando assim, rico e pobre. Né? É lógico que não é assim. Mas, quando vem uma pandemia e cada um vai para sua casa, a capacidade de uma família rica responder a essa situação é muito diferente. Na sua casa você tem conexão, você tem televisão, tem celular, tem tablet, tem notebook, por aí vai. Na realidade da família mais pobre, do aluno mais pobre, isso coloca ele dentro de um outro cenário. O confinamento foi causado pela pandemia, não pela SEDU. Mas este aluno, pelas suas características socioeconômicas, quando ele está confinado, isso coloca ele numa situação muito pior do que o outro aluno no primeiro exemplo que eu dei. Então veja, a nossa secretaria não tem, obviamente, corte socioeconômico. Tem alunos de todos os níveis. Mas a gente tem um perfil muito específico, nós sabemos bem, que se assemelha muito mais a esse segundo exemplo que eu dei. Então, neste caso, o que a secretaria faria? Ela não faria nada? Não fazer nada é cruzar os braços diante de uma situação de exclusão a que estão submetidos muitos alunos, se não todos os alunos da nossa rede, por causa de uma coisa que não é da educação, é da saúde. Então a questão é, qual é a resposta que a educação vai dar para isso? A nossa resposta foi um programa de atividades pedagógicas não presenciais, que contemplasse todos os alunos. Lógico,
nós adotamos duas estratégias principais, por serem estratégias de massa. A televisão e o acesso pago pelo governo do estado ao aplicativo escolar. Mas nós sabemos que essas duas estratégias também não chegam a todo mundo. Tem gente que não tem televisão, que não tem celular, tem gente que está num lugar onde não chega o sinal da televisão e do celular. Então, você vai me dizer, haverá pessoas que ficarão para trás? Não, pelo contrário. Elas só não poderão usufruir por essas razões, que são alheias à educação, dessas duas estratégias. Mas as suas escolas poderão fazer como várias redes municipais estão fazendo e outras redes Brasil afora, estaduais também estão fazendo. As escolas podem imprimir material didático, o professor pode trabalhar a partir do livro didático. O site do escolar traz uma série de diretrizes para que todas as escolas possam trabalhar segundo a sua realidade. O que nós estamos fazendo é colocando duas estratégias que, por assim dizer, eu estou dizendo que são de massa. Chegam para um maior número de alunos, mas é lógico, não chegam para todos, o que não significa que o escolar não atende a 100% da rede. É isso. Sim. Já que ele não chega para todos, e esses que faltam chegar a essa informação, como é que eles ficam? Exatamente como eu disse. O que não chega para todos é essa estratégia de massa, a televisão e o acesso. Mas não chega por razões que não são da educação. Não é que nós escolhemos não chegar em alguns lugares. É que existem limites técnicos para você, nesse momento, para o tipo de resposta que a gente pode dar, chegar nesses lugares. Lógico, a gente poderia começar a instalar, vou citar um exemplo absurdo, a CEDU poderia instalar antenas e começar a fazer o sinal chegar em todos os lugares do Espírito Santo. Mas nossa atividade não é a instalação de antenas. E quanto tempo isso gasta? De onde sai esse recurso? Então eu estou falando que existem pessoas que podem não conseguir usar a televisão ou usar o aplicativo escolar. Mas todas elas, mesmo essas, serão beneficiadas pelas outras estratégias que as escolas estão montando com orientação. Ok. E como seremos avaliados nesse período? Esse período nós não estamos considerando, eu estou sempre dizendo que nós estamos considerando nesse momento, porque afinal o que vem pela frente é desconhecido. Mas nós não estamos trabalhando diferente de outras redes de ensino, tá? Públicas do Brasil, como um período letivo. Por que não estamos fazendo isso nesse momento? Porque, como eu disse, se a pandemia colocou os alunos numa situação de exclusão e a nossa estratégia não consegue, essa de massa, né, não consegue ser uniforme para todos os alunos, porque cada um vive uma realidade muito específica, se nós nesse momento considerarmos como dia letivo, como calendário dado, nós vamos aumentar a exclusão, né? Nós vamos reforçar ainda mais essa perspectiva excludente. E como nós temos uma política que preza exatamente pela dimensão da equidade, a gente veio falando disso, diagnóstica para exatamente isso. Um diagnóstico, um raio-x. E a partir daí traçar as nossas estratégias de recuperação e de nivelamento de um patamar de aprendizagem que seja adequado para a série e para os conteúdos que cada um tem aprendido até esse momento. Que mandou assim: muito preocupada com o ano letivo da minha filha. Ela tem feito as atividades enviadas pelos professores nos aplicativos, mas ainda não conseguimos acessar os canais na TV. Essas aulas serão disponibilizadas em outros lugares? Bom, primeiro, um esclarecimento para essa mãe e para todas as outras famílias. Nós estamos oferecendo uma série de alternativas. Então, assim, não teve a TV, mas teve uma outra coisa, né? Teve o contato com o professor pelo aplicativo, mas não sintonizou na televisão. Não vou dizer que não tem problema, lógico, mas assim, não tem uma estratégia que está sendo baseada em apenas uma ação. Então, todas essas ações são importantes. Quanto mais acesso os alunos tiverem a elas, mais opções eles têm. Mas todos os alunos terão opções, né? Essa família, por exemplo, teve o Google Sala de Aula, algum outro vai ter também a televisão, algum outro, como eu já disse, não tem a TV, não tem o Google, mas tem uma outra atividade. Então, o importante, nesse momento, é que a escola não abandone os alunos. Isso é,
a pandemia confinou todo mundo em casa. Qual é a relação deste aluno com a escola? É de distanciamento, é de divórcio? A gente vai se ver daqui a um mês, daqui a 2 meses? Ou nós vamos manter um contato através de uma série de estratégias possíveis dentro das circunstâncias e das limitações que a gente tem nesse momento? Esse segundo caminho é o caminho que a gente seguiu. Então essa mãe pode ficar tranquila, porque na verdade o Google já é um ganho para sua filha, eu entendi, se compararmos isso a não ter nada. Então ela já tem alguma coisa e isso é o que é importante. Com a clareza para ela e para todas as famílias de que, como eu disse, na volta, ela e a filha dela e todos os outros alunos terão uma avaliação diagnóstica para saber em que ponto da aprendizagem e a partir daí a gente continuar a nossa caminhada. Agora o professor João perguntou: secretário, foi dado um treinamento ou formação para os professores que não sabem? Entendeu? Entendi. Cortou um pouco, mas eu entendi. Bom, nós, primeiro, precisamos deixar claro que o Google, ele não foi trazido aqui para a Secretaria como solução agora, no mês de março e abril, tá? Nossa parceria com o Google, ela já existe há alguns anos. Em fevereiro, eu mesmo renovei a parceria com o setor de educação do Google. Então, uma vez que nós já temos essa parceria há alguns anos, isso significa que várias escolas já trabalham com o Google Sala de Aula, que vários professores já passaram por essa formação. Nós tivemos no ano passado o Google Day aqui na Secretaria para fazer essas formações com servidores das superintendências para que pudessem replicar nas escolas. Muitas escolas, aí eu não sei se é o caso da sua, mas muitas escolas têm os laboratórios móveis com os Chromebooks do Google, eles fazem trabalhos pedagógicos com a suíte de aplicativos do Google. Então, é óbvio que não é uma coisa disseminada ainda em 100% da rede, não é? Porque esse é um processo. Mas isso não foi inventado agora, não foi criado agora, não tem a ver diretamente com a pandemia. Na verdade, nós aproveitamos a pandemia, são que nós já tínhamos e que já trabalhávamos com ela. E aí, para aqueles que, por exemplo, nunca trabalharam com o Google, não fizeram essas formações, não participaram do Google Day, a nossa equipe da Sedu Digital, que é um setor aqui inteiro de tecnologia educacional, fez uma série de materiais autoinstrucionais, então, alguma coisa que você, autoexplicativo, se eu puder dizer assim, para mostrar como é que trabalha com o aplicativo do Google, como é que você interage com os alunos, como é que você trabalha dentro da suíte de aplicativos da área de educação do Google. Agora, eu tenho uma pergunta de um professor, que é mais um desabafo. Olha, ela falou, disse assim: trabalho em 3 escolas com informações e cobranças diferentes. E o que era para ser apenas um planejamento passa a ser um estresse diário. Estou ficando doente, não houve reunião com os diretores das escolas onde estou fazendo isso. Deu para entender ou só repito? Eu não consegui ouvir a pergunta toda, mas eu entendi partes. Então, veja-se aí. Deu orientação de diretor, aliás, recebeu orientações diferentes, 3 escolas que recebe, que o diretor não fez reunião. Enfim, alguma coisa que diz respeito ao fluxo das informações. Eu queria deixar uma coisa clara para todo mundo que está aqui assistindo. Uma coisa é você ser diretor de uma escola. Outra coisa é você ser secretário e, portanto, gestor de 444 escolas, né? Com 240 mil alunos. Escolas rurais, escolas na cidade, escolas pequenas, escolas grandes. Uma realidade muito heterogênea. Então, entendam uma coisa. Todo o nosso esforço é sempre para fazer a informação que sai daqui chegar exatamente como ela sai daqui, lá no professor. Eu agora há pouco estava conversando
um professor de geografia que me escreveu e eu liguei para ele para agradecer e também comentar um pouco das coisas que ele escreveu. E ele dizendo para mim que lá na escola dele também chegam umas informações muito tortas, né, às vezes. Eu falei, olha, esse é o nosso esforço, né? Esse é o nosso esforço. Eu tento ser o mais transparente possível, Vitor, né? Então eu tenho um grupo, eu tenho um WhatsApp, um grupo com todos os diretores. Então sempre que aparece alguma fake news eu esclareço, sempre que eu quero reforçar alguma mensagem eu mesmo falo, eu gravo um vídeo, eu gravo um áudio, eu autorizo quando me pedem, e eu peço também para mandarem este vídeo, mandarem este áudio para os professores. Mas entendam, o esforço de chegar com a mesma informação, exatamente como saiu aqui da minha sala, aqui da minha equipe, lá na ponta, na escola, é um esforço muito grande. E que, assim, lógico, é responsabilidade minha, nossa, aqui em última instância, porque nós somos os gestores. Mas eu não cuido de todo esse processo. Tem eu, minha equipe, o superintendente, o diretor, o professor, o pedagogo, o coordenador diário, os alunos, aí tem o sindicato, tem as universidades, tem a mídia. As pessoas falam algumas coisas e outros tomam aquilo como verdade, não o que eu disse. Você quer ver? Eu vou aproveitar essa oportunidade de dizer uma coisa. Tem um monte de gente criticando a gente aqui no Espírito Santo, a secretaria, por implementar o EAD. Mas o escolar não é EAD. Não é EAD. Eu já disse isso não sei quantas vezes, em todos os lugares onde eu já fui. Porque ensino à distância é uma coisa. Atividade pedagógica não presencial é outra. E essa separação não é um jogo de palavras. Isso está lá na resolução do Conselho Nacional de Educação. Mas as pessoas continuam ainda, algumas, eu não sei se por desinformação ou não, discutindo e às vezes criticando a gente por coisas que nós não estamos fazendo, né? Então, pedindo a ação do EAD. Nós, por exemplo, não temos como suspender o EAD. Se eu não implementei EAD, como é que eu vou suspender? Gente discutindo, promovendo live para debater a implementação da educação à distância no Espírito Santo. Eu tenho curiosidade para saber o que é, porque se não tem EAD aqui, as pessoas estão debatendo o quê? Então elas não estão debatendo o que nós estamos falando, entendeu? O que eu pessoalmente posso fazer em relação a isso? Muito pouco, a não ser repetir dia após dia as mesmas informações. E pedir, é como quando a gente fala de fake news, que as pessoas consultem o que é oficial. Se não saiu da secretaria através de um documento, se não está no site do escolar, a gente fez um site específico, com todas as informações sobre o escolar, então, possivelmente aquela informação não está correta. Mas pode haver, só para fechar minha resposta, que não é que o diretor está adotando uma postura diferente, não. Pode ser que nesse caminho daqui até o diretor, pode ser que alguma informação tenha se perdido. Nós somos pessoas que assimilamos o que ouvimos e reproduzimos de um outro jeito. Então pode haver perda aí. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode é só chegar para o diretor e tirar uma dúvida, falar com a secretaria, ligar para a superintendência. O que eu acho que é muito ruim nesse momento é quando nós presumimos que pessoas estão dizendo alguma coisa diferente, porque tem uma intenção assim, assado. A gente já tem dificuldade demais nessa hora. Nós precisamos, na verdade, construir alternativas para o que a gente está vivendo. Agora vamos falar sobre o canal de TV, que é ministrado pela TV Amazonas. Tem muita gente achando legal essa atitude, aprovou e tudo mais, mas tem muita gente criticando também. Porque tem professores falando que poderiam estar elaborando atividades, mandando para os alunos para passar na TV, porque seria uma coisa que eles passam na escola. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu tenho ouvido muita coisa, muito elogio e muita crítica, isso é da vida, né? É normal. E quem está na gestão, assim, está sabendo já que vai ser criticado. Eu também falei isso para o professor de geografia com quem eu conversei agora. E é importante eu usar esse espaço para reforçar. Quem está dando aula, quem é responsável pelos nossos alunos, não é a rede do Amazonas. Não são os professores do Amazonas. Quem é responsável
pela aprendizagem dos alunos do Espírito Santo continua sendo, sempre foi e continua sendo, o professor da rede pública do Espírito Santo, concursado ou contratado. Ele é o protagonista desse processo. A rede, na verdade, assim, o material que nós, através de um termo de cooperação com o Amazonas, trouxemos de uma rede pública estadual, foi para ter uma referência de conteúdos num momento em que nós não temos nada para disseminar em massa, como eu disse, né, para um maior número de pessoas. Agora, eu, por exemplo, já comentei isso com algumas pessoas e vou dizer para vocês. Quando eu fui anunciado para ser secretário, alguém me perguntou alguma coisa sobre polêmicas assim, em sala de aula. E eu disse assim, olha, as aulas que eu mais gostava, as melhores aulas, não as melhores aulas que eu dei, as aulas que eu saía quando ela acabava e falava, puxa, que aula boa, que aula gostosa, que momento eu passei aqui. Foi aquela aula em que alguém levantou uma polêmica, que alguém mostrou uma opinião contrária, em que eu pude construir um argumento em cima de outro, em que eu pude sair da apatia, às vezes, que caracteriza determinadas salas, determinados momentos, né, de uma turma, para um momento mais vibrante. Então, a mesma coisa eu penso em relação ao material do Amazonas. Se eu estivesse numa sala de aula e visse uma aula que eu achasse que é uma aula, por exemplo, de uma abordagem tradicional, eu faria? No meu contato com os meus alunos, eu traria a outra abordagem. Aquela que passou na TV é uma tradicional e qual é a outra? Eu problematizaria em cima disso. Então é muito ruim a postura de, ao invés de fazer isso, olhar para a televisão como se a responsabilidade pelo ensino dos alunos fosse do Amazonas. Porque aí nós estamos olhando aquela aula e analisando, ver se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um problema aqui ou um problema lá. Então, ela reflete uma série de coisas que estão presentes na nossa rede também, né? Estilos de aula, lacunas na formação docente, adaptação de um ambiente físico de dar aula, para como é que faz isso na televisão. Então, se fizéssemos as nossas aulas, eu apostaria com você. Veríamos também coisas que outros poderiam comentar. O que esse professor tem? Ele já tem um material? Ótimo, ótimo. Porque o material do Amazonas foi uma maneira de dar uma resposta mais imediata. Porque a gente aqui não tem um centro de mídias como o Amazonas tem. A gente não tem cenário, não tem quem faça uma edição, um corte, um roteiro. Então não adianta também ter o professor para passar que vídeo. São 9 horas de programação. Será que tem tanto conteúdo assim para a gente passar dia após dia? Não tem. Então a resposta do Amazonas foi uma resposta imediata. Nós lançamos na semana passada um programa chamado Ideação. É um programa que visa justamente conhecer o que tem na nossa rede, como esse professor está falando. Eu faço uma coisa muito legal, eu já filmei uma aula, eu faço uma atividade, sei lá, diferente, com uma metodologia inovadora. Excelente! Eu sei que existe um monte de gente assim na nossa rede. Nós vamos lançar um edital, possivelmente na sexta, fazendo um chamamento para que essas pessoas apresentem esse material. Porque a nossa ideia é que nas próximas semanas a gente comece a viabilizar conteúdos nossos. Não sei se vai dar para substituir, de repente, toda uma disciplina, ou pelo menos algumas aulas, ou, sei lá, talvez uma etapa inteira. Se a gente tiver muito material, podemos falar, olha, o ensino médio, então, vai ser só com os nossos professores. Fundamental 1 e 2 vai ficar com a Amazon ainda, porque não tem material produzido. Então, depende do que a gente receber. Mas muito legal saber desse professor, porque, por exemplo, conto com o material dele. Porque eu sei que, como ele, tem outros professores, e isso vai nos ajudar a colocar um conteúdo nosso, que é muito importante ter um conteúdo nosso. Eu estou muito consciente disso, lógico. Agora, professores que dão aula no EJA. Eles falaram aqui, observando por nós, professores do EJA, também não há valorização da modalidade EJA. Sabendo que os conteúdos ministrados nessa modalidade de ensino geralmente são complicados em relação ao conteúdo ministrado do ensino básico. Por que não houve uma contemplação da modalidade EJA? Por que não se contemplou a EJA? Exatamente, é o que está perguntando. É isso? É. O material da EJA é o mesmo do ensino médio. Se vocês olharem na programação que consta no site,
Quando entra no site do escolar, lá em grade de programação, toda semana tem um horário com as disciplinas, as turmas e o conteúdo. Vocês vão observar que em alguns lugares está assim, primeiro o ensino médio / EJA, porque é equivalente o material. Você vai falar, pô, mas o ensino médio é igual a EJA? Não, na escola regular não. Mas aqui não é um ensino regular. Veja, a gente está tendo aula, videoaula, né? 3 vezes na semana. Então, isso aqui não substitui o que está lá. Então, é, na verdade, um apanhado de algumas questões principais, para não deixar justamente morrer esse vínculo do aluno com a escola, como eu disse, para manter uma caminhada assim, de aprendizagem. E, nesse sentido, aqui a gente está considerando o conteúdo do ensino médio como sendo também válido para a EJA. Um outro professor disse: chegou nas escolas um formulário que os professores terão que preencher para validar as atividades. É mesmo necessário toda essa burocracia? A postagem das atividades no Google Sala de Aula tem o mesmo roteiro e não seria suficiente? Eu não ouvi a primeira parte. Seria o formulário de plano de aula? Exatamente. Os professores estão reclamando que é muita burocracia para preencher. Isso não é uma burocracia. Eu entendo que gastam tempo. Eu entendo, né? Mas por que não é uma burocracia? No sentido de que é um papel perdido. Preencher ou não preencher, tanto faz, só dá trabalho para o professor, né? Não é isso. Porque isso é o que nos permitirá, por exemplo, eventualmente, dependendo de alguma decisão que o Conselho Nacional de Educação venha a dar, saber o que foi dado, em vista de qual objetivo de aprendizagem, tendo considerado aquilo como X horas, né? Então, você não faz isso sem um documento que planeje, que mostre qual é o objetivo de aprendizagem, o que foi dado para atender aquele objetivo, a quantas horas aquilo equivale. Isso hoje mesmo na reunião que eu citei alguns minutos, na reunião mais cedo que eu tive com o CNE, o Conselho Nacional de Educação, foi colocado com todas as letras. Então, é importante, eu vou aproveitar essa pergunta para falar o seguinte, é importante a gente olhar para fora do Espírito Santo, né? Às vezes, a gente está assim com um debate, você, eu, né, aluno, secretário, a escola, a SEDU, e fica num universo que é regional. Parece que o que está acontecendo porque eu sou secretário ou você que é a aluna. Ou a sua diretora que é a sua diretora. Se fossem outras pessoas e tal, ia ser diferente. Na verdade, quando a gente olha para fora, nós vamos ver que todas as redes do Brasil estão dando saídas muito parecidas com as nossas. Às vezes tomando até decisões que nós não estamos tomando aqui por muita cautela na minha avaliação e na avaliação do governador. Estamos seguindo resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação. Então não são coisas que nós estamos tirando aqui de uma reunião minha com minha equipe, né? Então é tudo com base numa legislação de quem pode legislar sobre isso. E se nós olhamos para fora do Brasil, nós vamos ver que por onde a pandemia passou, as redes de ensino deram soluções muito parecidas. Lógico, comparar o Brasil com a Finlândia é injusto. Mas eu só estou dizendo, né? Lógico, lá a conectividade é maior, a pobreza é menor, a desigualdade é menor. Eu entendo isso, não estou comparando. Mas só estou mostrando que os outros países também se mexeram. E a gente não precisa ficar na Europa, não. Chile está fazendo muita coisa, Argentina, Uruguai. Então a gente tem que olhar para fora, porque senão nós perdemos um pouco, algumas referências quando a gente olha o programa escolar e outras ações da secretaria. Parece que é uma coisa da SEDU só, e que fora daqui ninguém está fazendo isso, fora do Brasil também ninguém está fazendo nada. É importante a gente ter esse olhar para fora do Estado. Aqui está falando que, na sua coletiva de lançamento do app escolar, parecia tudo muito simples. Assistir às aulas e elaborar uma atividade para os alunos. Mas a realidade é bem diferente. Meus alunos não estão assistindo às aulas e nem fazendo minhas atividades. Não estou tendo resposta e nem o retorno dos alunos. A SEDU tem alguma estratégia quanto a isso?
Eu fui didático. Agora, ser didático é diferente de tirar por menos e achar que o negócio é muito simples. Não é simples. Não é simples. Então, eu nunca disse que é só ligar a TV, assistir a aula, faz o exercício e vamos caminhando, né? Eu acho o seguinte, aqui tem uma questão que mais do que nunca mostra como ela é importante, que é a família. A família. Especialmente para alunos do Fundamental 1 e do Fundamental 2. E não do ensino médio. Porque o ensino médio, até pela sua idade, 15 anos, ele já vai tendo uma certa autonomia, eu estou pressupondo aqui em muitos casos. E aí é muito de um interesse também do aluno em querer aquele conteúdo. Mas, lógico, a família pode estar ali chegando junto, né, como se diz. Agora, para o Fundamental 2 e para o Fundamental 1, se a família não for, se a família que está dentro de casa, com um aluno, não for esse instrumento para nos ajudar, não tem secretário, governador, professor, diretor, não tem nada que dê jeito. Porque nós não estamos na casa da pessoa. Nós só estamos viabilizando instrumentos para chegar lá na casa da pessoa, para conectar essa pessoa, esse aluno, com o professor. Mas se o aluno não quiser, ou se a família não incentivar, ou se as duas coisas, nada vai acontecer. E você quer saber, na minha avaliação, isso não muda em nada de quando a escola está aberta. Porque se o aluno vai para a sala de aula, mas ele não quer, se a família não se interessa também pela vida do seu filho, né, ou do seu sobrinho, do seu neto, enfim, da pessoa por quem ela é responsável, na verdade não tem secretaria, e aqui eu estou botando todo mundo da secretaria, tá? Incluindo o professor, até o professor que está na sala de aula, não tem secretaria que dá jeito, porque nós não conseguimos fazer mágica, né? Nós tentamos dar o nosso máximo, alguns como gestores, outros como professores, para garantir o direito à aprendizagem de todos os nossos alunos. Mas eles precisam querer aprender. As suas famílias precisam querer que eles aprendam, né? Mas nesse momento de isolamento, eu, Vitor, estou seguro de que a família é um elemento fundamental. Então, respondo, nós temos alguma estratégia? Eu acho que é essa. É manter o contato, é sensibilizar as famílias, é mostrar que a perda é muito do aluno. E se ele não fizer nada, se ele não acompanhar, é ele quem perde. E precisamos ter a clareza, né, de que haverá pessoas que passarão por esse período sem interesse em aprender, infelizmente. Mas elas ainda continuam sendo as nossas alunas. E quando elas voltarem, a gente precisa ter também muito claro de que elas serão objeto aí de um trabalho de recuperação, porque com certeza elas vão perder e elas vão perder a aprendizagem ao não participar dessas atividades. Uma dúvida de vários alunos, na verdade, que é: por que não cancelar o ano letivo? Por que não cancelamos as aulas? Exato, o ano letivo todo. O ano de 2020 foi cancelado como ano letivo. Porque ainda tem muito ano pela frente. Se fosse um semestre, se a gente tivesse um regime semestral, eu acho que até seria uma discussão, né, pertinente, assim, alguma coisa que a gente podia pensar. Por quê? Porque tudo indica, né, o secretário de saúde, o Nésio, já falou sobre isso outro dia, o governador já falou também, que possivelmente não voltaremos antes de junho, julho. Então, assim, você imagine bem, a gente começou dia 4 de fevereiro. Algumas escolas começaram dia 10, se eu não estiver enganado, por causa das chuvas que castigaram algumas cidades no sul do estado em janeiro. Aí, imagina essa que começou dia 10. No dia 16 a escola, de março, um mês depois praticamente, a escola já estava fechada de novo, né? Então, teve muito pouco, né? Imagina que tem gente chegando, fazendo matrícula, teve carnaval ali no meio desse caminho, então praticamente não teve um ritmo de aula. Mas se as aulas fossem acabar em junho, se fosse um semestre, aí até faria sentido, sabe? Você cancela, diz, olha, não teve praticamente nada, então é melhor cancelar e começar.
Só que nós temos duas dificuldades. Nós temos um regime que é anual, ele não é semestral, então tem muitos meses ainda pela frente. E outra coisa, nós não sabemos efetivamente quando isso vai acabar. Então, qual seria o momento certo de eu dizer, não, cancelou, acabou, né? Porque quando nós fechamos a escola em março, a gente achou que ia até abril. Agora, parece que está claro que vai até maio. Mas depende muito da evolução do quadro, não de educação, mas de saúde. De repente, em maio, a gente tem uma clareza de que dá para voltar em junho, por exemplo. E aí, se eu tivesse cancelado o semestre, acabou. Eu já ia ter feito isso. Então, nós estamos sendo, na verdade, muito responsáveis em ir dando tempo ao tempo para as autoridades de saúde subsidiar o governador sobre a tomada de decisão, o que fazer. Nós, seguindo a orientação do governador sobre o que fazer na secretaria. Então, acho que essa é uma atitude de responsabilidade, né? E a outra atitude é, enquanto isso está sendo feito, vamos promover alguma situação de aprendizagem. Não vamos deixar parado, sem fazer nada, porque isso é pior ainda. Aí é o escolar. Eu vou entrar numa pergunta mais complexa e maior. Aí eu queria que o senhor parasse. Pois não. No dia 17/4, o senhor concorda com uma fala do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, sobre a possibilidade das aulas retornarem somente em julho, para evitar a propagação do coronavírus. Há mesmo essa possibilidade? Aí, emendando outra pergunta para você responder tudo de uma vez. Nessa mesma entrevista, o senhor disse que o Estado tem horas de reserva da carga horária, mas não seriam o suficiente por um período tão longo. A CEDU já tem um plano de ação e estratégias que venham a suprir essas demandas? Quais seriam elas? Bom, o Nésio, secretário de Saúde, fez essa fala. Lógico, assim, a pandemia que nós estamos vivendo ela é de saúde, tá certo? Então, a autoridade para falar sobre o que estamos vivendo não sou eu, e sim o Nésio. Se ele diz que as escolas não poderão voltar tão cedo, quem sou eu como gestor para fazer um questionamento técnico do ponto de vista da saúde? E quem sou eu como gestor para ficar colocando para ele preocupações como calendário, que são muito menores do que a preocupação com a vida? Então, assim, se ele está dizendo que há um risco em abrir a escola, então o calendário não é mais importante que isso. O calendário é importante, mas ele vai ter que ser discutido depois de serem preservadas as condições para manter a saúde e a integridade dos alunos. Então, vamos supor que seja julho. O que eu disse em outra entrevista? Nós aqui no Espírito Santo já temos uma jornada diária maior. Nós, por exemplo, não temos 800 horas, e sim 916. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, ela fala que a educação precisa ter 800 horas em 200 dias letivos. Ela já autorizava uma flexibilização disso, mas há poucos dias o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que ela não era legalmente necessária, mas ela, assim, acaba dizendo com todas as letras, né, o que está na LDB. Ou seja, como estamos vivendo uma pandemia, nós não precisamos cumprir as 800 horas em 200 dias letivos. Então, podemos fazer em menos tempo. E isso já abre algumas possibilidades. Ou seja, nós podemos repor a aula ao sábado, nós podemos esticar o calendário para 2021, lógico. Nós podemos ampliar a jornada de cada dia um pouquinho mais, e aí você vai computando essas horas. Todas essas alternativas têm alguma dificuldade. Você tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Tem mais uma alternativa, que é fazer uma atividade não presencial, que o aluno faria fora da escola e que a gente computaria como carga horária dada. Só que com uma vantagem muito grande em relação ao que nós estamos vivendo agora, porque agora a escola está fechada. Se a escola estiver aberta, então o aluno, na verdade, ele saiu com esse exercício, por exemplo, que o professor deu naquele dia, ele volta para a sala de aula uma semana depois, o professor corrige aquilo, então a escola está aberta.
Enfim, são algumas opções. Só que tem uma outra opção que nem todas as redes têm e nós temos, que é o fato de que nós temos já uma carga horária maior. Como nós temos 916 horas no ano e somos obrigados a dar 800, então nós temos aí 116 horas a mais sobrando, entre aspas, que nós poderíamos queimar também, entre aspas, para cumprir as 800 horas. Foi isso que eu disse. Então eu vou fazer uma conta muito rápida para você entender. Vamos arredondar aqui. Imagina que sejam 120 horas que a gente tenha a mais na nossa rede. Se nós pensarmos uma jornada não de 5 horas e meia, mas de 4 horas, que é a jornada de muitas redes aí Brasil afora, 120 dividido por 4 dá 30. 30 dias letivos, né? Então, se a semana tem 5 dias letivos, nós estamos falando que nós temos aqui, só com essas horas a mais, 6 semanas. Ou seja, 120 horas a mais, dividido por 4 horas de um turno, dá 30 dias letivos. Dividido por 5, que é o número de dias de uma semana, 6. Então nós temos 6 semanas para queimar, eu vou dizer assim, em que nós poderíamos não ter aula, voltar às aulas e terminar no mesmo dia, que está no calendário inicial. Entendeu? É essa a conta que eu fiz. Nós ainda temos 8 dias no nosso calendário que estão para JPP, Dia da Família, coisas que nós poderíamos abrir mão, numa situação como essa, e transferir para o sábado. Então já dá mais de uma semana, inclusive. E nós antecipamos 2 semanas de recesso do meio do ano. Se nós voltarmos em julho, não há que se falar em recesso, porque nós vamos voltar e fazer um recesso, né? Então, assim, nós temos uma... Eu chamei assim, né, para simplificar, para ficar didático, temos uma gordura para queimar. É isso que eu quero dizer. Antes de entrar nessas outras opções. Por isso que nós, primeiro, centramos todo o nosso esforço para estruturar o escolar e agora nós estamos nos organizando, respondendo a pergunta, para começar a nos planejar para a volta. Dependendo do momento da volta, a gente vai ter um tipo de solução. Ok. Agora, para finalizar, qual é o recado que o senhor gostaria de direcionar aos alunos, pais e professores nesse momento, que entendemos que é difícil? Ouviu? Certinho? Eu só não ouvi o final, você quer repetir? Pais e professores que... Pais e professores, para você direcionar nesse momento que entendemos que é muito difícil. Nesse momento de coronavírus. Olha, você já viu que eu falo demais, né? As minhas respostas são longas e tem muita informação. Para responder a essa pergunta, eu precisaria de uma live inteira. Porque para cada um, eu gostaria de dar um recado. Mas se eu pudesse dizer uma coisa, é assim, nós estamos vivendo uma coisa muito singular. Nunca vivemos isso e muito dificilmente, sei lá, né? Posso estar enganado, viveremos pelo menos nos próximos meses, nos próximos anos. Então a gente está testemunhando uma coisa muito singular. E isso exige de nós respostas rápidas, mas também muito compromisso, né? A secretaria precisa ter muita responsabilidade, velocidade, mas compromisso. As famílias precisam participar disso, como eu já disse. Estou até me repetindo, incentivando os seus filhos. Os alunos precisam entender a importância de continuarem a estudar, ainda que com materiais que não são equivalentes, não substituem a escola e o que eles tinham. Os professores precisam também entender que, independente de qualquer crítica, qualquer divergência sobre a solução dada, sobre o conteúdo da solução dada, este é um momento em que ainda mais nós precisamos do compromisso do professor com a aprendizagem dos alunos. Então, em síntese, o que eu diria é que esse é um momento em que todos nós somos convidados, não por mim, mas pela pandemia, pelos desafios que ela coloca, a darmos o nosso melhor, dentro daquilo que é sempre o nosso propósito, que é fazer uma educação pública de qualidade.
Obrigada, senhora secretária. Agradeço mais uma vez em nome da equipe e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.